parte mais verdadeira dessa série. E a gente está agora olhando a mensagem do capítulo número 12. Essa manhã, então, sem mais demoras, quero anunciar a Escritura Sagrada. Em Hebreus capítulo 12, a gente vai ler inicialmente do verso 4 até o verso de número 17. E a exposição vai se concentrar do verso 5 ao verso de número 17. Então, antes de qualquer coisa, eu quero ler o texto bíblico com você. E eu sei que tem muita gente entre nós nos visitando. Então, se você está perto de um visitante e não tem a Bíblia, compartilha com ele a Escritura Sagrada, para que nós possamos acompanhar juntos, então, a leitura do texto. É dito assim, Hebreus 12, do verso 4 ao verso 17, é dito assim: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverarás. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor nos parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico os que têm sido exercitados por ela, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como Esaú, o qual nunca é pasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Até aqui a leitura do texto que nós vamos considerar juntos nessa manhã. Mas por quê? Por que tem de haver tantas dificuldades e sofrimentos na vida cristã? A cada passo da caminhada cristã, nós temos que lidar com oposições, tentações, problemas, doenças, perdas, dor e sofrimento. Por que as coisas não são mais fáceis? Por que elas não são só vitória, como tem gente por aí dizendo equivocadamente? Por que a vida cristã tem que ser repleta de tanta dificuldade e sofrimento? Por que a gente não experimenta na vida cristã aquelas frases que são tão populares entre os jovens hoje em dia, né? Por que não é suave na nave, de boa na lagoa, tranquilo como esquilo, firmão no busão, de leve na neve, de beleza na represa, de manso no balanço, na moral no matagal, legal no bananal, tudo em cima na piscina, tudo certo no deserto, só o sossego do morcego, joia na jiboia e relaxe na durex? Por que não é assim? Algumas você nem conhecia, né? Você vê que pregação é bom para isso também, para aumentar o teu vocabulário.
assim na vida cristã. Sabe que os leitores originais desse livro estavam atravessando várias dificuldades na vida cristã. A gente já leu em capítulos anteriores que eles sustentavam grande luta e sofrimento. Eles haviam sido expostos como espetáculo de desprezo, como de tribulação. Eles estavam aceitando com alegria o espólio dos bens deles. Estavam vivendo lutas muito intensas. E por causa disso, imaginavam que o melhor a fazer era desistir da fé cristã. De certa forma, o que eu vou propor na exposição dessa manhã é que eles estavam pensando em desistir, estavam de certa forma sendo dominados pela ideia de abandonar a fé cristã, porque eles desconheciam a resposta para essa pergunta. E a Bíblia está repleta de respostas para essa pergunta. De acordo com a Bíblia, os sofrimentos e as tribulações se abatem sobre os cristãos, tendo vários objetivos, vários propósitos. Não são acontecimentos aleatórios, eles acontecem para produzir um efeito desejado pelo próprio Deus. A lista é grande, eu vou apresentar algumas respostas. Por exemplo, as tribulações e os sofrimentos nos ensinam a desapegar nossos corações das coisas desse mundo. As tribulações e os sofrimentos nos fazem ansiar pela eternidade, nos mantêm humildes e dependentes de Deus, nos dão a oportunidade de testemunhar ao mundo a paz e a mansidão que nós encontramos em Cristo. Quando estamos sofrendo tribulações severas, Deus quer que a gente aproveite esse momento para testemunhar a quem não conhece o Evangelho a diferença que o Evangelho faz na nossa própria vida. Mas o autor de Deus quer acrescentar mais uma razão nessa lista. Ele vai nos ensinar nesse texto que um dos mais importantes propósitos de Deus ao usar o sofrimento é que Deus usa isso como disciplina para a nossa vida. Essa imagem do pai representa um pouco essa ideia. E na figura nós somos a criança. Só para você não ter dúvida, tá bom? Nós somos essa que está sendo disciplinada amorosamente. Tá bom? Lembra de uma coisa, essa disciplina que vem do Pai amoroso que nós temos serve para corrigir nossas falhas de caráter, serve para colocar nossos pensamentos e condutas no lugar certo, nos fazer amadurecer na fé. Não significa dizer, irmãos, que todo sofrimento na vida cumpre esse propósito, mas eu estou dizendo que muitas vezes, frequentemente, Deus se utiliza da dor do sofrimento como disciplina que tem como propósito nos fazer amadurecer em algum aspecto da nossa própria vida. Portanto, esse texto nos ajuda a entender exatamente isso. Ele faz uma divisão relativamente simples na passagem. Há uma primeira parte em que ele explica como é que a disciplina de Deus opera, como é que Deus usa o sofrimento, a dor, a tribulação a favor dos seus filhos. E a segunda parte que ele faz no texto é dar para a gente uma série de encorajamentos. Ele quer que a gente também aprenda a assumir atitudes adequadas quando estamos sob disciplina. Então, a primeira parte ele vai explicar o conteúdo da disciplina paternal de Deus, e na segunda parte ele vai explicar como é que tem que reagir quando estamos passando por esse momento em nossas vidas. E veja, eu sei que tem gente essa manhã aqui ouvindo esse irmão que está sob disciplina. E eu sei também
que há entre nós pessoas que ainda não são, mas estarão em breve. E portanto esse texto nos ajuda a compreender essa dinâmica que é inevitável na vida de todo filho de Deus. Vamos então caminhar primeiro olhando como é que essa disciplina paternal de Deus nos é apresentada pelo livro de Hebreus nesse texto. Primeira coisa que ele diz é que essa disciplina paternal de Deus se relaciona com os sofrimentos na vida de cada um de nós como filhos dele. Veja aí no verso 5: e estáis esquecidos da exortação como a filhos discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Hebreus agora muda a metáfora. Ele havia usado a metáfora na corrida e no pugilismo, e agora ele usa a metáfora na família. E ele deixa muito claro que nessa metáfora Deus é apresentado como um pai que disciplina e corrige os seus filhos para o bem deles. E ele inicia o texto citando o Provérbios 3, 11 e 12. Nós lemos esse texto hoje também na adoração pública. É um texto que certamente os seus leitores originais conheciam bem. Lembra que eles tinham um conhecimento do Velho Testamento profundo. Eles eram alguém que estavam versados nos livros do Velho Testamento e eles conheciam essa parte do texto, mas eles estavam se esquecendo. Por isso que ele começa dizendo: vocês estão esquecidos disso? Sabe o que eu preciso começar lembrando isso? Nós precisamos ser lembrados, irmãos, essa manhã, de que Deus está frequentemente usando disciplina, sofrimento e tribulação para nos disciplinar. Esse esquecimento seletivo dos leitores originais pode ser também um esquecimento seletivo no nosso caso. Deus está usando lixa grossa, Deus está tirando lascas, Deus está lapidando e levando você para a oficina, e você continua fingindo que nada está acontecendo. Primeira coisa que ele lembra é: não se esqueça do que está em Provérbios. Deus corrige todos os seus filhos, sem exceção. Segunda coisa que ele diz: não menospreze essa correção. Veja o verso 5: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. A gente pode cometer um outro erro, né? Que é não levar a sério o que Deus está fazendo. Não meditar na razão que está por trás daquela disciplina e correção. Trata-se de endurecer o coração e colocar a culpa em Deus pelo sofrimento da nossa própria desobediência. Filhos são craques em fazer isso com seus pais. Eles chantagiam os seus pais. Não é verdade? Eles fazem os pais acreditarem que o problema que eles enfrentam tem mais a ver com os pais do que com eles mesmos. Deus está dizendo assim na sua palavra: não se comporte assim. Não fique raivoso. Não fique chantageando o Senhor. Não se volte contra Ele. Não! Se humilhe, se submeta. Eu tenho 2 filhos, e não poucas vezes eles se comportaram menosprezando a correção que eu estava dando para eles. Como é que a gente pode fazer a mesma coisa com relação ao nosso Pai Celestial? Fazer birrinha, bater pé, não aceito, eu não quero, comigo não, Senhor, é minha mãe, só vai piorar a sua situação. Os açoites que eram necessários se tornarão cada vez mais fortes. Nota o que ele vai dizer na sequência: nem desmaieis quando por ele és reprovado. A ideia aqui, irmãos, essa expressão desmaiar pode ser entendida de maneira literal, né? De fato, alguns filhos podem vir a desmaiar literalmente.
Mas o que ele está dizendo é o seguinte, de uma outra forma: é que essa experiência amarga e dura da disciplina, e eu e você sabemos disso, quando a gente é reprovado pelo Senhor, isso é amargo e duro. Essa experiência amarga e dura pode fazer alguns filhos desmaiarem, no sentido de ficarem sem ânimo, ficarem apáticos, ficarem indiferentes, desistirem de tudo e, se pudessem, iriam embora, não querendo mais nada da parte do Senhor. Você sabe que isso pode acontecer. Ele está dizendo: não desmaiem, não comportem-se como filhos que estão levando-se a experimentar esse desânimo, essa apatia. Deus precisa usar o sofrimento, a disciplina para o seu bem. Portanto, não desmaie, não desanime, não menospreze, não esqueça, preste atenção. E por que ele dá para a gente essa orientação tão cheia de elementos importantes? Veja o verso 6: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. Então, a resposta dele é a seguinte: é muito difícil a gente entender, no meio da disciplina, da tribulação, da prova, do sofrimento, da dor, da morte, do acidente, do inesperado, da calamidade, que Deus está nos amando. Mas nós não vivemos com base naquilo que vemos, nós vivemos com base naquilo que a Bíblia nos diz. E que a Bíblia está nos dizendo, sintamos ou não, entendamos ou não, é que os açoites de Deus na minha vida, na minha vida e na sua vida acontecem porque Ele nos ama. Veja, o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. A correção divina é prova de amor. Tem comercial no passado que dizia: quem ama, bloqueia. Quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Todo mundo aqui que tem filho sabe que amar o filho não é deixar ele fazer o que ele quiser o tempo todo. Quem tem filho sabe que é preciso corrigi-lo para que ele amadureça. A mesma coisa acontece com a gente. Portanto, a primeira razão é que sofrimento se relaciona na vida cristã com a disciplina que vem do Senhor. Mas há uma segunda verdade: é que não só a disciplina paternal de Deus está relacionada com o sofrimento, mas também ela é uma prova, não apenas uma prova de amor, é prova de que somos filhos de Deus. Veja o verso 7 e o verso 8. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não o corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Olha que coisa surpreendente que ele está nos ensinando aqui. Nós suportamos as aflições do açoite de Deus, não desprezamos, não desanimamos, não nos esquecemos, porque tal disciplina nos ensina que elas são uma prova de que somos filhos de Deus. Mas aqui é um contexto um pouco diferente do nosso. No tempo do louvor de Deus, especialmente os filhos dos nobres eram submetidos a um treinamento super severo. Eles eram tratados quase como escravos por um tutor que era contratado pela família para fazer esse filho crescer e amadurecer, porque ele herdaria a fortuna dos seus pais e ele perpetuaria o nome da família. Eu penso que há alguns lugares do mundo, em famílias mais abastadas, onde isso ainda acontece ainda hoje. A ideia do texto é que esse filho, portanto, teria de sofrer e aprender, através da disciplina, o nome que ele carregaria na sua vida. Ao passo que havia uma outra categoria de filhos, que era chamados de filhos bastardos, filhos ilegítimos. Eles eram sustentados pelos seus pais,
mas não eram disciplinados. A eles só era paga a pensão, só se pagava a pensão. E portanto, o autor de Hebreus está dizendo assim: olha, filhos legítimos de Deus, conhecem a disciplina do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, amado. Muita gente está enganada nesse aspecto. E veja, tem gente que pensa assim: eu estou vivendo uma vida desobediente flagrantemente, permaneço a minha vida inteira sem disciplina, e eu imagino, portanto, que estando tudo bem comigo, é prova cabal de que Deus me ama. É exatamente o contrário. Filhos que vivem de maneira flagrantemente desobediente, mas não sofrem disciplina, na verdade não são filhos, são bastardos. Porque Deus ama todos os seus filhos, e porque Ele ama todos os seus filhos, Ele precisa aplicar doses amargas de dor e sofrimento para o bem deles. Nenhum filho de Deus passa sobre a terra sem experimentar dor e sofrimento. Isso aconteceu com o próprio Cristo, irmãos, que pela obediência aprendeu uma série de coisas. Segunda, portanto, a aplicação que ele faz sobre a disciplina é que ele é prova de que somos filhos de Deus. Mas uma terceira coisa que ele nos ensina aqui é que essa disciplina paternal também precisa ser compreendida nesse quesito. Ela só surtirá efeito se nós nos submetermos a Deus nesse processo. Veja o verso 9 e 10. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor nos parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ele agora passa a comparar um pouco a relação que nós temos com os nossos pais terrenos e a relação que a gente deve ter com o Pai celestial. E aqui ele está usando essa comparação porque no seu tempo a coisa funcionava de maneira muito óbvia. Pais eram respeitados pelos seus filhos e pais corrigiam os seus filhos. É claro, irmãos, que infelizmente hoje não é mais assim. Infelizmente. Eu ainda sou da época que filhos pediam a bênção do seu pai. Os filhos mais jovens não fazem nem ideia do que significa isso. Eu já não estou aqui atrelando isso à ideia de receber ou pedir a bênção. Não é esse o meu ponto. É que no passado havia uma clareza dessa relação entre pais e filhos, que exigiam dos filhos respeito e obediência e colocava na conta dos pais disciplinados para o bem deles. Por um lado, hoje nós temos muita rebeldia e desprezo por parte dos filhos, e por outro lado há muita ausência e omissão por parte dos pais. Uma insegurança de que, se ele disciplinar o filho dele, ele não será amado pelo filho. Mentira! Mentira! Olha, portanto, esse texto está se apoiando em alguma coisa que tem que ser melhor compreendida por nós. Eu queria gastar aqui um tempinho nisso. Primeiro, dizer uma coisa aos filhos que estão aqui essa manhã. Filhos, não respeitar pai e mãe é a maior loucura que você pode fazer na sua vida. É a maior burrice que você pode fazer na sua vida. Desrespeitar pai e mãe é uma afronta, não contra os seus pais apenas, mas uma afronta contra o próprio Deus. Deixa eu dizer uma coisa para os filhos: vocês estão sob a
essa ordem dada pelo Senhor. Eu sei que às vezes a gente quer fazer o contrário, mas ouça a mensagem da Escritura para o seu bem. Ouça com atenção, respeite, obedeça os seus pais. Eles são um instrumento do Senhor para o seu bem. Mas eu queria dizer também uma coisa para os pais. Olha, papai e mamãe, especialmente aqueles que estão com filhos pequenos, e eles crescerão, e com o crescimento deles, a desobediência cresce também. Pais, não deleguem a ninguém a responsabilidade que vocês têm de corrigir seus filhos. Não deleguem a ninguém. Ela é intransferível e pertence totalmente a vocês. Lembra que Provérbios 13:24 diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Entre nós não tem problemas da lei da palmadinha, é isso? Aqui com amor, com equilíbrio, com sabedoria, nós disciplinamos. Porque a Bíblia diz que pais foram colocados na vida dos filhos também para isso. E portanto, ele usa essa informação para estabelecer dois contrastes. O primeiro é: se os nossos pais, que por pouco tempo disciplinavam e corrigiam as nossas vidas, tiraram nessa correção falhas e imperfeições. E é verdade, irmãos, a disciplina que eles exerciam, veja o verso de número 9, era uma disciplina por pouco tempo, no verso 10, e segundo melhor lhes parecia. É claro que essa disciplina está repleta de erros, de imperfeições, de falhas. E é bom dizer isso também, os pais às vezes vão falar isso para os filhos: meu filho, errei, exagerei, fui além do necessário, minha mão pesou mais do que precisava, eu fui alguém que fui duro demais e fui sem compaixão, fui tomado pelas circunstâncias e exagerei falando o que eu não deveria ter dito. Eu já tive uma conversa dessa com os meus filhos. Abri o coração para ele: meu filho, eu errei, que bom que ele me perdoou, entendeu essas minhas limitações como pai que está sendo usado para corrigir. Então não espere perfeição dos seus pais terrenos, mas eles aparecem aqui como aqueles que a gente se submetia. E a pergunta que ele faz então no verso número 9 é: não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Traduzindo, Deus nunca comete exagero na relação dele conosco. Deus nunca será injusto conosco. Deus nunca vai pesar a mão além do que necessário. Deus é um Pai perfeito. Ele sempre nos disciplina de maneira perfeita para que nós amadurecemos. Portanto, submeta-se a Ele. Deixa Ele fazer o que está fazendo e não reclame. Ele é o Pai que sabe a maneira certa de tratar com você, até mais do que os seus próprios pais não é capaz de fazer. Há uma segunda vontade aqui: é que o objetivo da disciplina desse pai terreno passa muito longe do objetivo da disciplina do pai espiritual. Note que ele diz assim: olha, eles nos corrigiam por pouco tempo durante o tempo da nossa vida, segundo melhor nos parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. O objetivo das disciplinas dos nossos pais era limitado. Pais ensinam para os filhos, por exemplo, que a vida estudantil, profissional, espiritual não é alcançada sem dedicação, sem disciplina. Deus faz algo muito maior por nós, irmãos.
poder participar da santidade dele. Traduzindo, Deus é santo, Ele ama a pureza, Ele é reto, justo e verdadeiro em todos os seus caminhos. Nós nunca seremos iguais a Deus, mas Ele quer que nós sejamos participantes da sua santidade. Ele quer que a gente aprenda a amar o que Ele ama, a abandonar o que desagrada a Ele, a obedecer os seus mandamentos, a andar as nossas vidas dominados pelo seu Santo Espírito, a termos um amor cada vez maior pelo seu Filho Jesus Cristo. Portanto, os açoites e a disciplina dele têm esse alvo: uma vida santa. Filhos de Deus não vivem de qualquer maneira. Eles são disciplinados e corrigidos para viverem como participantes dessa santidade divina. Deus está nos corrigindo, disciplinando, para que vivamos assim, aqui e agora, e possamos viver assim eternamente. Então lembra disso. Quando você estiver sendo lá disciplinado, lembra que isso é para tornar você mais parecido com Cristo, e Deus usará toda e qualquer ferramenta para esse fim, inclusive ímpios. Você lembra aquele episódio envolvendo Jonas? E os marinheiros ímpios falaram assim: o que tu está fazendo aqui, rapaz? Os marinheiros ímpios disciplinaram o profeta de Deus, dando para ele uma mensagem que ele não estava atento para observar. Então lembre que Ele usará tudo que for necessário, e você deve se submeter a Ele sem temor, sem medo, sem reserva, sem ressalva. Mas a última coisa que Ele nos ensina é que a disciplina paternal de Deus pelos seus filhos produz resultados que compensam. Veja o verso 5. Verso 11, desculpa. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Notem que a gente recebe a disciplina, isso não é nada agradável. Eu nunca ouvi da boca dos meus filhos, durante o tempo em que eu estava sendo usado pelo Senhor para discipliná-los, a seguinte expressão: papai, que alegria levar uma surra sua. Olha, eu estou com saudade daquela correada no bumbum. Não vejo a hora de sentir o chinelo do Senhor pesando de novo sobre a minha vida. Se ele falasse isso, eu estranhava. E apanhava porque estava falando isso. É claro que uma criança não vai dizer isso para o seu pai. É claro que, como diz o texto, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Não é mesmo. Não é mesmo. Filhos como são submetidos à disciplina, geralmente eles choram. Tem uns filhos aí que ficam dentro, né? Eu não vou chorar para não ceder. Geralmente eles choram, eles não sorriem, resistem, reclamam, eles batem a porta do quarto, trancam-se lá, às vezes falam palavras que não cabem, e essa tristeza, esse comportamento revela, entre outras coisas, que eles estão desagradavelmente sendo disciplinados. E o amor de Deus está dizendo assim: é verdade, isso não é agradável, entretanto, mas porém, contudo, todavia, Deus se utiliza dessa tristeza para produzir na sua vida fruto pacífico por aqueles que estão sendo exercitados por ela, fruto de justiça. Essa disciplina, essa correção compensa, porque ela traz justiça, traz paz, traz santidade, traz gratidão, traz humildade, quando a gente se submete à disciplina do Senhor. Você não pode aprender essas lições sem disciplina.
muito grato a Deus. Pelo tempo que ela me corrigiu, da melhor maneira que parecia ela. Eu tenho certeza na minha vida que eu sou o homem que sou por causa da disciplina dela. Não poucas vezes eu passei por correções, chineladas, repressões duras que ela teve que usar comigo quando eu era menino. É claro que eu não gostava de nada disso. Guardo no coração uma dessas disciplinas. Ela havia combinado comigo previamente que eu não deveria permanecer na rua brincando até a hora em que ela voltasse do trabalho. Eu não levei a sério. Quando ela chegou, eu não percebi. Voltei para casa e as portas, as janelas da casa estavam todas trancadas. Eu bati, chorei, esperneei. Ela não permitiu nenhum dos meus 4 irmãos abrissem a porta ou a janela para mim. Não houve compaixão dela, não houve compaixão dos meus irmãos. E naquela noite foi a noite mais longa da minha infância. Dormi do lado de fora da casa, numa casinha que era usada pelos cachorros. Espantei a cachorrada e dormi lá. Lição aprendida. Leve muito a sério o que o Salmo diz para você. O choro e a tristeza daquela noite no remédio produziu um fruto pacífico de justiça. Produziu mais santidade. Fiquei muito mais disposto a obedecer a mamãe a partir daquele dia. Levei muito mais a sério as suas repreensões. E amadureci. De vez em quando Deus tem que fazer você viver e morar na casa do cachorro, para você dar uma acordada. Mas se você está ignorando a sua própria vida, não é alegria, não é motivo de alegria, mas produz fruto de justiça, de arrependimento, de humildade, de compreensão da dependência do Senhor. Não deixe de compreender que esses resultados compensam. Isso me leva então para a segunda parte do texto que a gente termina a exposição. Ele faz uma segunda coisa que também, depois de ter apresentado a disciplina, ele quer também nos encorajar a lidar com esses momentos da nossa vida da maneira adequada. Então veja, quando você estiver sendo disciplinado, lembre não apenas dessa primeira parte do texto, mas lembre também desses encorajamentos que ele vai nos dar na sequência. Todos eles estão vinculados com a disciplina. E eu queria, antes de olhar cada um deles, mostrar para você que aqui o autor de Hebreus nos dá 5 orientações que a gente deve observar quando estamos sob disciplina. Me permita dizer que essas orientações que ele vai dar, esses imperativos que ele vai nos dar, são imperativos coletivos. O que ele está querendo dizer com isso? É que toda a igreja deve estar participando dessas etapas, desses imperativos. Não é algo que deve ser feito apenas pelos pastores e diáconos da igreja, não! A igreja precisa ser uma comunidade de irmãos que se apoiam, que se amam, que cuidam uns dos outros, especialmente quando irmãos nossos estão sendo disciplinados pelo Senhor. Enfrentar esse sofrimento, essa tribulação sozinho, é terrivelmente mais difícil do que enfrentá-la acompanhado de irmãos que nos apoiam, nos sustentam, se colocam do nosso lado como uma família. O apoio e o carinho da igreja nessas horas faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Traz um pouco mais de tranquilidade e paz
para lidar com o sofrimento, da disciplina, da tribulação que Deus está impondo sobre nós. Deixa eu dar um testemunho aqui. Eu tenho visto isso acontecer entre nós, tá, irmãos? Eu sou muito grato a Deus por isso. Porque vejo quando a gente está enfrentando a disciplina e a gente compartilha isso com os nossos irmãos, há esse interesse em amar, cuidar, apoiar, apresentar um pouco do ombro amigo para ser usado nesse período de disciplina. E eu sei que irmãos que estão aqui, que estão passando por disciplina, já passaram no passado, podem testemunhar nessa mesma direção. Então a primeira coisa é lembrar que o que a gente vai ver a partir de agora não é um comando apenas para a liderança, é um comando para todos nós, estando sob disciplina ou não. Sejamos atentos a oferecer para esses irmãos aquilo que esses versículos vão nos ensinar então a partir desse instante. A primeira coisa é: fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes, versos número 12. Por isso, restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Olha o que ele está dizendo aqui: que muitos irmãos sob disciplina podem ter as mãos frouxas, as mãos descaídas, podem ter os joelhos trôpegos, os joelhos vacilantes. Essa imagem eu tomei emprestada no sermão do domingo passado. Lembra que essa corredora já não está mais aguentando chegar em linha de chegada. E ela está como? O joelho dela está como? Trôpego, vacilante. A mão dela está frouxa. A ideia é gente que não consegue mais se apoiar, que não consegue mais segurar a espada, que não consegue mais carregar o próprio peso. Gente que está sem condições de andar, muito menos de correr, precisa usar a muleta como amparo. Essa é a figura do crente, vacilante, covarde, medroso, em dúvida. Às vezes a disciplina e o sofrimento bateram forte na porta dele, e ele ficou com mãos frouxas, com os joelhos vacilantes, e está pensando em desistir. O que a gente tem que fazer com esse irmão? Coragem, irmão! Sei que você ficou assustado agora, né? Coragem! Acordem, vamos lá! Falta só um pouquinho! A vitória final é certa! Anime-se! Siga em frente! O choro não pode durar uma noite, o sofrimento e a disciplina também, mas eles não durarão para sempre. A alegria virá para amanhã, irmão. Fica firme. A vitória final é certa. E aí essa ideia é: faça para esse irmão um caminho reto. Pega ele pelo mundo e dá apoio para ele não se desviar e não cair, para ele chegar até a reta final. Ajude, um abraço, oriente-o. Carrega com ele o peso. Essa é a primeira coisa que a gente lembra. Irmãos, quando eu tiver com o joelho trôpego e a mão frouxa, eu quero contar com vocês. Não me deixem sozinho. Venham para o meu lado. Percebam o quanto eu preciso desse apoio para continuar caminhando. Deus nos ajuda a sermos uma comunidade assim, que olhemos uns para os outros como oportunidade para realizar essa orientação dada pelo texto bíblico. Segunda coisa que ele quer que a gente faça: sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verso número 14: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A ideia aqui é: o alvo de toda a disciplina na nossa vida é ver o Senhor. Vou lembrar mais: nós existimos e fomos criados para isso. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para isso. O Espírito Santo nos foi dado para isso. Estamos numa igreja para isso.
coisa, ver o Senhor, é o que aguarda você depois da morte, se você está em Cristo. Portanto, aceitem o que Deus está fazendo na vida de vocês. Aceitem que o sofrimento e a disciplina servem para isso. Submeta-se, entenda, humilhe-se, quebrante-se. Aceite a correção que Ele está realizando. Quando vocês estiverem sendo disciplinados, diz o autor de Hebreus, não caiam na tentação de ficarem irritados, furiosos, ressentidos, magoados, especialmente quando essa dor é causada por uma outra pessoa. A raiva e a ira só vai endurecer ainda mais o seu coração, só vai afastá-lo ainda mais de Deus. Siga a paz, perdoe e reconcilie-se. É nesse ambiente, buscando a paz, a santificação, que nós vemos o Senhor de maneira a experimentar Deus agindo em nossas vidas e através de nós. Então, mas uma outra coisa importante é não dar vazão para avaliações precipitadas do que está acontecendo. A gente é muito precipitado, a gente é muito apressado. Aguarda, irmão, fique em paz, busca santificação. Não usa aquele momento para dar vazão a pecados que podem acabar afastando você ainda mais do Senhor. Que coisa importante que temos aqui, né, irmãos? Ninguém verá o Senhor se não seguir a paz e a santificação. Terceira coisa que Ele nos ensina: ninguém seja faltoso. Veja o verso 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Aqui tem uma coisa interessante, né? Faltoso aqui não é apenas alguém que falta ao culto público, embora isso esteja incluído. Aqui a ideia é alguém que recebeu o favor de Deus, foi abençoado por Ele, recebeu muitos privilégios, mas de repente na vida passa a experimentar sofrimento, provação, adversidade, dificuldade, e nesse momento ele se esquece de tudo que Deus fez por ele, vira as costas para o Senhor e com o coração cheio de raiva quer se vingar de Deus do mundo. Ele abusa da paciência de Deus e como resultado se separa da graça dele. A esse provérbio árabe que resume bem a ideia do faltoso. O ingrato se esquece de 1000 pratos de comida que recebeu, mas se lembra de um que faltou. Você conhece gente assim? Não precisa dizer para mim não. Conhece? Não se comporte assim com Deus. Nenhum de nós seja faltoso. Deus tem dado para você, eu não preciso contar sua história para você. Deus tem dado para você, dia após dia, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de bênçãos. Não faça essa conta, não vale a pena. Aí quando Deus trata você a disciplinar você começa a achar que pode esquecer dos 1000 pratos e começar a lembrar daquele que faltou. Eu vi um vídeo há um tempo atrás de um pai que estava apresentando para o filho uma nota. Está aí uma nota de R$1 milhão para você pagar. Eu falei: que nota é essa, pai? É o que eu gastei com você pela sua criação até esse dia. Se a nota pega, hein? Que beleza. Aí eu falei: você é mesmo, pai? Foi isso aí que eu consegui contabilizar. Tem coisa que não está nem nessa nota. Imagina. Não é assim que Deus nos trata, irmãos. Ele, portanto, espera que nós não sejamos faltosos, separando-nos da graça dele. É uma loucura agir dessa maneira com Deus. Crente verdadeiro jamais se comporta assim. Mas cuidemos para que nenhum de nós seja faltoso. Cuidemos de nós mesmos. Cuidemos uns dos outros nesse sentido. Quarta e penúltima orientação que ele nos dá: que não haja entre vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Verso 15 também: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos
9, versos 16 ao 18. Diz assim: que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Veja, o que está dizendo é o seguinte: vocês não sejam tomados no coração pelo pecado da rebelião e da incredulidade para com Deus. Moisés sabia, como todo mundo que planta, que faz jardim sabe, que raiz amarga se multiplica com facilidade e que é capaz de contaminar uma plantação, contaminar corações. Você viu aqui o terreno aqui fora da igreja? Está cheio de mato, né? Porque mato cresce quando você quer e quando você não quer. Tem que cortar, podar de vez em quando. Raiz amarga tem esse mesmo poder. Ervas daninhas têm gosto ruim, são venenosas, se espalham e contaminam tudo que tem acesso a ela. A ideia de Hebreus é a seguinte: não deixa o teu coração ser tomado de rebelião e incredulidade quando você estiver sendo disciplinado, quando estiver enfrentando a dor, o sofrimento, o dia mau. Quando você der lugar para essa raiz amarga, ao passar pelo sofrimento, se rebelar contra o Senhor, procurar outras soluções, toda a sua volta será contaminada por esse comportamento. Essa raiz amarga, ela tem o poder de se tornar algo que contamina quem está à volta. Deixa eu dar um exemplo para você. Os filhos começam a testemunhar que o pai ou a mãe já não querem mais saber do Senhor. Papai se revoltou contra Deus porque ele ficou desempregado. A mãe está amargurada e revoltada por questões que o filho desconhece, mas ele é contaminado por essa raiz de amargura, por esse gosto amargo, por esse veneno mortal. Note, portanto, que a incredulidade e a rebelião contaminam, multiplicam-se, se espalham. O que a igreja tem que fazer nessa hora? Arrancar o mal pela raiz. A igreja tem que ser atenta para que cada um de nós arranque do nosso coração qualquer raiz de amargura contra Deus. Porque se ela for metida ali, ela vai crescer, vai produzir gosto amargo, vai envenenar, vai trazer morte. Nota que nessa figura, eu peguei uma raiz de amargura, parece que tem bastante raiz de amargura, não tem? Está lotado ali o negócio. Tem lá um símbolo de veneno, não é isso? E tem um pastor da igreja tentando arrancar, né? O pastor está tentando tirar sozinho. Aí de repente, toda a igreja esteja envolvida com essa mesma atitude. Deus não permita que haja entre nós raiz de amargura que nos perturbe e acabe contaminando a nossa vida. Que orientação importante temos aqui, irmãos. Eu termino com a última. Como se não bastasse, ele termina dizendo uma última coisa para nós: que não haja também entre vocês algum impuro ou profano. Veja lá no verso 16 e 17: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasse perdeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Olha esse último exemplo. Lembra para nós o que Esaú fez na sua própria vida. Esaú, que era o filho primogênito, ele tinha um irmão gênio chamado Jacó, todo mundo conhece essa história. Ele era o herdeiro das promessas que Deus fez ao seu povo através de Abraão, Isaque, no
caso ali não foi Esaú, foi Jacó. É verdade que teve um plano arquitetado pela mãe para tentar converter, ou melhor, enganar o pai Isaac, que estava cego. O fato é o seguinte: o ponto que ele quer chamar a nossa atenção é que Esaú troca as bênçãos da primogenitura, as bênçãos espirituais, por um prato de comida, um repasto, de acordo com o texto. Não é que Esaú fosse bom de garfo. Eu me identifico com essa expressão, bom de garfo, porque eu sou bom de garfo. Mas não é esse ponto aqui. Esaú foi, na verdade, impuro ou profano. A palavra profano significa dizer que ele desprezou as coisas divinas e fez pouco caso delas. O texto diz em Gênesis 25:34 que ele desprezou o seu direito à primogenitura. Tem uma expressão que diz assim: todo homem tem o seu preço, não é isso? Todo homem tem o seu preço. No caso de Esaú, custou apenas um prato de comida. Aí Deus vai dizer assim para a gente: não troquem o Evangelho da graça de Deus pelo prato da tranquilidade e da paz de não serem disciplinados e perseguidos. Não cometam o erro de Esaú. Não cometam. Deixa eu perguntar isso para você, irmão. Qual o preço que a gente coloca nos nossos privilégios espirituais? Qual o preço que a gente coloca por sermos filhos de Deus e sermos tratados por Ele como disciplina? Eu digo com pesar, eu vejo alguns jovens que se afastam de Deus por causa de namorada. Por causa de namorada. Outros por conta de um bom negócio. O negócio é honesto, mas paga bem, pastor. Outros trocam a sua primogenitura, a sua filiação a Deus por qualquer outra coisa. Deixa eu lhe perguntar isso não por consumo essa manhã. O que vale para você o privilégio de ser filho de Deus, de fazer parte da igreja de Cristo? Um prato de comida, irmão. Qualquer outra coisa que você possa colocar nessa posição. Deixa eu dizer isso: nada nessa vida chega perto do privilégio de ser filho de Deus. Não tem conta bancária, vida luxuosa, sucesso e fama que chegue sequer perto dessas coisas. Tanto nós como os leitores de Hebreus precisamos ser advertidos disso. O mundo à nossa volta quer nos fazer acreditar enganosamente que o que o Evangelho tem para a gente não é o bastante, não é o suficiente. Mentira! Mentira! Não troque o Evangelho por nada, muito menos por um prato de comida. Veja que ele diz a sequência, o verso 17. A coisa aqui pega pesado, tá? A coisa fica estreita, ele diz assim: pois sabeis também que posteriormente Esaú, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O que está dizendo aqui agora para a gente? Há duas maneiras de interpretar esse texto. Primeiro, pode ser que ele esteja dizendo assim: Esaú não conseguiu mais achar lugar de arrependimento em Isaac. Rapidamente, a bênção foi dada a Jacó e não havia mais como voltar atrás. Ao trocar os privilégios espirituais por um prato de comida, ele busca arrependimento em Isaac, e isso não é mais possível ser experimentado. Isso aparece na Bíblia em Isaías de uma maneira parecida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Porque pode ser que ele fique longe e você não consiga mais encontrar arrependimento. Há uma segunda maneira de interpretar esse texto.
é que, na verdade, ao usar a expressão não achou um lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado, ele está dizendo, na verdade, que Esaú não se arrependeu de verdade, que foi tudo teatro, foi tudo lágrimas de crocodilo. Ou seja, depois de ele ter conversado com o pai e descoberto que ele não podia mais receber de volta a primogenitura, ele sai dali querendo matar o seu irmão. A história vai contar para a gente que, na verdade, ele não queria de volta a primogenitura, ele não queria reconhecer a insensatez dele. Não! O interesse dele era pelos privilégios que ele havia perdido. Se ele tivesse arrependido de verdade, ele não se importaria tanto com a primogenitura, mas teria se arrependido de ter trocado ela por um prato de comida. E como não se arrependeu, foi rejeitado. Aqui temos uma advertência muito séria para nós. E eu termino com isso. Nunca deixe para amanhã o que você pode e deve fazer hoje. Esaú nunca resolveu o assunto dele com o seu irmão e a sua família. Ele foi deixando. Sabe aquela coisa? Foi deixando. O tempo foi passando. E o seu coração foi endurecendo. E quando ele abandonou a graça de Deus, trocando pelo prato de comida, o seu coração se tornou como uma pedra, duro como uma pedra, e nunca mais achou lugar para arrependimento na vida dele. Eu não quero amedrontar ninguém essa manhã, mas não brinque com essa situação. Não deixa o pecado se avizinhar no seu coração e você vai dando para ele direito para permanecer ali por muito tempo. Ele pode produzir esse mesmo comportamento de Esaú, a ponto de ficar tarde demais para você se arrepender. Eu termino citando uma frase que eu ajustei a partir de um comentário feito por Augusto Podemos sobre esse texto, que diz assim: amado, não permita que o sofrimento, as tribulações e a disciplina afastem você de Deus. Não vire as costas para Ele, nem para o Evangelho. Não troque seus privilégios como filho de Deus por nada nessa vida. Prato de comida, namorada, trabalho, amigos, doença, filhos, família ou qualquer outra coisa. Pode ser que um dia queira se arrepender e você não achará lugar de arrependimento no seu coração, e talvez nem no coração de Deus. Eu sei que essa é uma fase dura da gente ouvir, mas que Deus nos faça perceber o quanto é importante para a nossa própria vida ouvir de Deus, e que Ele se não santo, que Ele possa se achar com você a se arrepender nessa manhã. Feche seus olhos, falemos com o Senhor e agradecemos a Ele pela exposição da sua palavra no nosso coração. Fale com o Senhor. Você mesmo, diante dele, diante do que você ouviu essa manhã, apresente aí o seu coração. Se você está sendo disciplinado por ele, que você possa ter compreendido esse momento em sua própria vida e reaja a ele da maneira como a Bíblia quer que nós façamos. Subir também para a nossa igreja, a fim de que possamos tratar uns aos outros, cuidar do nosso próprio coração, à luz daquilo que ouvimos da exposição desse texto. Pai Santo, Pai amoroso, é duro ser disciplinado pelo Senhor. Não é motivo de alegria
do nosso coração. Mas ajuda-nos a entender, com teus filhos, os açoites de Deus em nossa própria vida é para nos fazer participantes da tua própria santidade, Senhor. Consola aqueles irmãos que estão aqui essa manhã, que estão atravessando momentos duros, difíceis, tribulações agudas em suas próprias vidas. Aqueles que estão com os joelhos trôpegos, mãos frouxas, que a tua palavra os sustente, os ampare, nos dê discernimento, não nos permita ter raiz de amargura brotando em nosso coração, que não haja impuro e profano entre nós. E de fato, nós saibamos que o Senhor nos disciplina porque nos ama. Quem disciplina todos os seus filhos faz assim porque os ama. Nos dá, portanto, um coração que se submeta ao Senhor, que permita que o Senhor realize em nossa vida um amadurecimento, uma mudança de caráter, as repreensões, as correções que forem necessárias, como o Pai perfeito que é para o nosso bem. Ajuda-nos também, como pais, a sermos instrumentos em tuas mãos para, o tempo que estiver sobre a nossa orientação, ensinarmos nossos filhos da maneira correta, adequada, bíblica. Que os filhos que aqui estão possam também se submeter aos seus pais, sabendo que essa autoridade é do bem deles. E que todos nós, como teus filhos, sejamos levados a compreender a importância de uma passagem como essa na nossa própria vida. E aqueles que não são teus filhos, chama-os ao arrependimento. Eles busquem o Senhor enquanto se pode achar. Eles invoquem a Ele enquanto Ele está perto. A Deus faz assim, para a glória do teu nome. Faz assim, no amadurecimento de cada um de nós. É a nossa súplica com gratidão. E em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Mas a gente vai passar um momento muito especial nessa manhã. E eu não vou nem fazer o anúncio